Caso você seja eleito, seja o próximo presidente do Brasil, o próximo presidente ele terá, talvez, entre 3 até mesmo 4 indicações ao STF. Vai ser um presidente com grande capacidade aí de mobilização aí na Suprema Corte. Você já sabe o perfil de quem você pretende indicar? Tem a possibilidade de você falar assim, o porquê você pretende indicar, por exemplo, a partir desse perfil, já que a gente está falando de indicações que são já para a Suprema Corte, ou seja, não vai ficar só para o seu governo, né? Não é indiferente de uma indicação de ministério, por exemplo. O critério é bem simples. Não pode ser um neoconstitucionalista. Primeiro de tudo. O que é um neoconstitucionalista? É alguém que acredita que a função essencial da Suprema Corte é inovar em temas que acabam protegendo os direitos difusos, direitos humanos, assim, assado. Que é o que fez, por exemplo, com que o Barroso ficasse criando interpretações sobre os mais diversos temas, influenciando os outros ministros do STF e fazendo que a Suprema Corte se tornasse um agente político que é quase uma última instância na aprovação de qualquer projeto de lei que passa na Câmara com a assinatura do presidente da República, na Câmara, no Senado. O processo legislativo sempre termina no STF. Isso tem que terminar. Essas interpretações em cima de julgados tem que morrer. Então não pode ser... Sim, a questão do IOF vai lá pro Congresso, é barrado, e aí o STF vai lá e resolve. Tem que ser uma pessoa que seja favorável à implementação de um código de ética muito estrito no STF e favorável às reformas no STF que nós queremos fazer. Tem que ser uma pessoa que, de start, não tem parentes com o escritório de advocacia para fazer negócio com eles e que, nesse sentido, sendo ele um legalista e não um inventor, ele entenda que o papel do próximo presidente da República, no caso que eu estaria indicando, é devolver ao STF as suas prerrogativas essenciais e iniciais, que é cuidar de temas abstratos ligados à constitucionalidade. Ponto. E ele tem que não se opor ao presidente da República quando o presidente da República, junto com o Congresso Nacional, regulamentar o que o STF não pode fazer. Que é ter escritórios tendo negócios com todo mundo, como eles fizeram com parentes de ministros, ter essas decisões monocráticas que acabam criando, vamos dizer, feudos de poder ligados aos ministros do STF, um filtro de entrada para que apenas temas ligados a questões estritamente constitucionais rodem no STF e ele não ser hoje uma corte de tudo. Hoje você tem 8 mil ações no STF. Se eu não me engano, na Suprema Corte Americana é coisa de 50. Não 50 mil, 50. E aí esses temas que são mais abstratos, aí eles são... Tem temas, obviamente, materiais ligados à vida cotidiana americana, mas você não fica virando uma última instância para qualquer coisa. Isso outorga muitos poderes. O principal para retirar o poder político do STF, criação de uma corte política para julgar os deputados e senadores, que não seja o STF. Essa corte política pode ser composta por desembargadores com mandatos de 2 anos, e eles vão ficar com os casos do famoso foro privilegiado que envolve deputado e senador. E aí retira do STF essa faca no pescoço que ele tem das pessoas que fiscalizam ele, que por excelência são os senadores. Essas indicações que teriam que apoiar publicamente essa agenda seriam indicações, portanto, que facilitariam a recolocar o STF num papel que é fundamental no modelo republicano como o nosso. Ser guardião da Constituição é fundamental, senão também, na prática, o espírito de quem fundou aquela Carta Constitucional, por mais que a nossa Carta Constitucional não seja grande coisa, seja mantido. Então, sim, esses seriam os critérios. Você apoiaria a criação de uma nova Constituinte? Sim. De imediato, uma nova Constituinte? Não de imediato. No imediato eu preciso fazer aquela base que eu comentei. Fazer a base, ganhar popularidade, legalidade, para poder... E explicar, olha, agora pra gente dar o grande salto é com isso. Porque grande parte das suas ações, ali, quando você fala de prisão perpétua, até mesmo pena de morte, essas coisas são coisas que você esbarra na Constituição ali, né? Então você precisa... Pena de morte é cláusula pétrea. Aí eu teria precisado de uma nova Constituição. É. As outras reformas que são PEC são emendas à Constituição, portanto eu posso alterar a Constituição. Então, boa parte das ações que eu tenho que fazer num primeiro mandato nosso, são ações que envolvem alterar a Constituição. Agora, alterar a natureza para uma Constituição mais simples, eu preciso de uma nova Constituição. E essa discussão precisa começar a ser feita no Brasil. Porque hoje no Brasil, tudo está na Constituição. Logo, tudo se torna matéria muito complicada de ser tratada. Isso dá hiperpoderes ao STF, porque se tudo é matéria constitucional, o STF trata de tudo, e é por isso que eles tratam de tudo, até a taça das bolinhas do Flamengo, de 1987, o Campeonato Brasileiro. Uhum. Assim como, para você conseguir alterar qualquer política econômica no Brasil, é um inferno. Você precisa de uma votação da maioria qualificada constitucional para você conseguir passar isso. Então, é um inferno. Na prática, passar qualquer coisa faz com que o presidente
se torna muito difícil, faz com que o presidente tenha pouco poder. Nós precisamos de uma Constituição que outorga ao Poder Executivo poder de fazer as coisas. Então, esta é uma segunda etapa necessária. Necessária. A gente só vai ser uma daquelas 5 nações mais importantes do mundo se nós também endereçarmos essa questão, porque hoje a gente tem uma Constituição que ela dá muito poder para as oligarquias locais e regionais, o famoso centrão. E esses caras usam dessas dificuldades do presidente governar para obter favores. E eis o grande problema brasileiro. Isso aí. Outra pergunta interessante, ainda nessa questão da Constituição, do STF, e tem a ver com a dificuldade de governar. Ganhar uma eleição é uma coisa, né? Depois, quando você entra lá, você tem a questão de realmente como é que você vai passar as suas ideias, o seu plano de governo para ação. E isso daí tem sido a preocupação de, enfim, diversos candidatos falam a respeito da questão. Uma coisa é você ganhar a eleição, outra coisa é você conseguir implementar isso. Mas para ganhar uma eleição, ainda assim no modelo no Brasil, você também precisa de um Congresso, você precisa também de um Senado que compre as suas ideias. Como você pretende fazer isso? E principalmente se você tem já uma visão do perfil do seu vice-presidente, porque você vai precisar governar com o Congresso, com outros partidos, com outras pessoas, e também quem que você pensa, por exemplo, que deve ser o perfil aí do seu vice-presidente. Para ganhar a eleição, eu não dependo tanto da opinião do Congresso, para ganhar a eleição. Se eu fosse depender da opinião do Congresso, em 18 ganhava o Alckmin. O Congresso tem seus caras do centrão que ele bota pra andar. O Congresso queria que fosse o Tarcísio agora, né? E nem candidato ele foi. Então, eles não têm esse poder todo pra definir o vencedor das eleições. Mas depois sim, né? Depois sim. Pra manter, né? Pra manter. Pra manter, então, os caras são fundamentais, cara. Então, eles jogam um jogo entendendo assim, quem entrar vai se compor comigo. E a gente só tem que se compor com ele, não importa se o presidente seja eu, o Lula ou um Bolsonaro, tendo que sentar na mesa com um bando de ladrão que é eleito pelos brasileiros. E a gente tem que colocar isso em perspectiva. O brasileiro, na hora de votar no legislativo, ele opta por colocar o pior tipo de bandido possível, que é um político que não tem opinião sobre nada, que é o político do centrão, que não tem compromisso com o resultado em absolutamente nada, e cuja função é receber uma emenda e lá em Brasília, mandar essa emenda pra base dele, desvia um pedaço de dinheiro pra virar caixa 2, põe um pedacinho desse dinheiro desviado no bolso, porque todo mundo é filho de Deus, o outro vira caixa 2 pra eleição municipal pra ajudar o prefeito dele, monta uma base política na região dele, faça com que essa base política não tenha nenhum compromisso na melhoria da vida das pessoas, nem, por exemplo, aumento da atividade econômica, mantém as pessoas dependentes dela, e aí manda mais emenda, e é um ciclo que vai se repetindo. Este é o ciclo que nós precisamos quebrar, mas infelizmente os políticos que mandam no Brasil são os políticos que administram esse ciclo. E é por isso que quem manda no Brasil tá no Amapá. Quem manda no Brasil tá em Roraima. Quem manda no Brasil tá no Maranhão. E esta é a grande guerra. A gente fica aqui na internet discutindo questões ideológicas de direita e esquerda. Quem manda no Brasil não liga pra esse assunto. Liga. Não, O que eles mais querem é que fiquem discutindo Exato. isso. Assim, a gente pra pega, eles é excelente, a cara. gente pega o Brasil, que poderia estar debatendo assuntos que importam, e tá discutindo, não, mas o banheiro trans... Dane-se o banheiro trans. A real é o seguinte, quem manda em você que está nos assistindo é um cara do Amapá. É o Alcolumbre, o homem mais poderoso na política brasileira é um cara do Amapá. E o antigo homem mais poderoso é um cara do Piauí, o Ciro Nogueira. Veja, o Amapá, viver no Amapá é infernal. Eu estive no Maranhão. Viver no Maranhão é infernal. Viver no Piauí é infernal. São os estados mais mal administrados do Brasil. Não obstante, são os que proporcionalmente recebem mais recursos. E politicamente, por conta do Pacto Federativo, são os que mais mandam na gente. Além de tudo, eles mandam os políticos mais malandros que não tem nenhum compromisso com o eleitor, porque o eleitor não cobra nada. Nenhum eleitor do Maranhão tá cobrando o melhor desempenho de um deputado federal do Maranhão. Eles não reeleger ele, não importa o que ele faça, porque ele compra o apoio dele. E esses caras mandam em você. Aí você tinha me perguntado da Faria Lima, certo? Faria Lima manda muito menos do que um deputado do Maranhão. É mais fácil acenar pra um deputado do Maranhão. Quem manda é o Brasil que não produz. Esses caras mandam. Esses caras geram as dificuldades pra vender a facilidade. Qual é a facilidade que ele quer? Um contrato com o governo, um cargo, emenda, roubar dentro da estrutura política do governo. Assim, enquanto a gente fica com essas discussões desculpa o termo, de retardado sobre direita e esquerda. Não, o Flávio acho que ele não é comunista e não o Lula. A verdadeira discussão mesmo é como o Centrão, que na prática é 70% da força política do Brasil, como o Centrão rouba a gente, rouba mais ou menos. Uma hora ele rouba de vermelho, outra hora ele rouba de verde e amarelo. Este é o inimigo. Este é o inimigo. E se você olhar direitinho, o Bolsonaro já tinha falado, o Olavo de Carvalho já tinha falado pra eles, esses caras são inimigos. O PT tem literatura a respeito disso. O Zé Dirceu trata hoje o Centrão como grande problema a ser resolvido.
Todo mundo... E é que óbvio. todo mundo conhece. Mas como que você senta com os caras? Como que você convence eles, né? Você não vai convencer eles. Não, você convence liberando cargo, liberando sim, coisa. É Mas assim que você convence. Não há uma cognição, né? Não há assim, um convencimento cognitivo. Sim, não tem. Nós temos que alterar o sistema de incentivos e recompensas da política brasileira para fazer esses caras perderem poder relativo. É este o trabalho que o presidente da República tem que ter. Diminuir o poder relativo do centrão. Com base nisso, você governa. E aí, podendo governar, você executa coisas e você tira do Serjão o sentimento de que nada acontece feijoada. O sentimento do Serjão é nada vai acontecer. E nada acontece no Brasil porque... Eu não quero falar em abstração para o público que tá assistindo. Tem acho que umas 30 mil pessoas aí, sei lá. Mas... Eu não quero ficar com abstrações, Sim. mas... entenda assim. O centrão, a força dele, não é em ter uma posição sobre nada. A força do centrão é não ter uma posição. Exatamente. É Ela- ficar no bastidor ali só manipulando. Exato. É isso. E o que é o papel que ele tem? Ele, ao gerar dificuldade pra vender a facilidade, ele sempre mitiga. Então, se eu preciso fazer uma reforma, ó, sei lá, furou esse copo de Coca-Cola, eu preciso tapar o furo e parar de cair a Coca-Cola que tá aqui. O centrão vai falar, ele tá furado, hein? Ele tá com o copo. Vamos ferrar ele, vamos arrombar um pouco mais pra sair mais e vamos dificultar pra ele arrumar aqui. E ainda na hora de arrumar, ele vai fazer custar o dobro e ainda vai fazer ficar um pequeno furinho que vai ficar pingando um pouco menos, não vai me deixar morrer, mas ele resolve mitigar. Então, a lógica do centrão no Brasil é mitigar qualquer coisa. Por isso que a gente nunca faz uma coisa bem feita no Brasil. É sempre meio feita. Nada no Brasil é bem feito. Então, isto precisa morrer. E acho que o projeto político do partido que eu montei, que é a missão, é resolver esse problema. Direita e esquerda, existem as democracias saudáveis no mundo. No Japão tem direita e esquerda. Na Coreia tem direita e esquerda. A esquerda é o meu inimigo ideológico, natural, mas dito isso, países funcionais têm essa discussão. Eles não têm o Ciro Nogueira. O centrão é uma coisa muito brasileira.